E se aquilo que parece ser uma grande oportunidade estiver nos fazendo parar antes de chegarmos ao lugar que realmente foi preparado para nós? Existem escolhas que parecem perfeitas porque trazem conforto, segurança e resultados rápidos. Elas não parecem erradas, pelo contrário, parecem inteligentes. Mas é justamente esse o perigo. Nem tudo que parece bom nos leva ao nosso propósito. Algumas escolhas aliviam o presente, mas limitam o futuro. Outras satisfazem uma necessidade imediata, mas nos afastam da vida completa que poderíamos construir. No capítulo 32 de Números, encontramos uma decisão que nos ensina a olhar além da aparência, vencer a acomodação e prosperar sem abandonar nossa missão. E talvez essa mensagem revele porque mesmo depois de conquistarmos algumas coisas, ainda sentimos que falta algo dentro de nós. O povo de Israel estava se aproximando da terra que havia sido prometida. Depois de uma longa caminhada, de muitas dificuldades e de grandes aprendizados, eles estavam perto de entrar em uma nova fase. Porém, as tribos de Ruben e Gade possuíam muitos rebanhos. Quando observaram as terras de Jazer e Gileade, perceberam que aquela região era boa para os seus animais. Então fizeram um pedido a Moisés. Queriam permanecer daquele lado do rio Jordão. Não desejavam atravessar com o restante do povo para tomar posse da terra prometida. A escolha parecia lógica. Eles tinham rebanhos e aquela terra tinha boas condições para os animais. Havia recursos, espaço e possibilidade de crescimento. Aos olhos humanos, parecia uma oportunidade que não poderia ser perdida. Mas Moisés percebeu um problema mais profundo. Enquanto aquelas tribos buscavam segurança para si mesmas, os outros ainda precisavam enfrentar batalhas para conquistar o seu espaço. Por isso Moisés perguntou: nossos irmãos irão à guerra enquanto nós ficaremos aqui? Essa pergunta continua viva até hoje. Será que estamos buscando apenas o que é confortável para nós ou estamos cumprindo a nossa responsabilidade? Ruben e Gade olharam para a qualidade da terra, mas Moisés os levou a pensar sobre o significado da escolha. Isso nos ensina que uma decisão não deve ser avaliada somente pelos benefícios imediatos. Uma proposta pode oferecer mais dinheiro, mas roubar a nossa paz. Uma oportunidade pode parecer segura, mas nos afastar da essência. Um relacionamento pode aliviar nossa solidão, mas limitar nosso crescimento. Um estilo de vida pode oferecer conforto, mas nos tornar dependentes, acomodados e sem direção. Nem tudo que combina com nossas necessidades combina com o nosso propósito. Precisamos aprender a perguntar: essa escolha apenas facilita a nossa vida ou também fortalece nossa missão? Ela nos aproxima daquilo que nascemos para realizar ou apenas nos mantém em uma situação conhecida? Ela expande nossos talentos e nos faz esconder nossas capacidades. Escolher com sabedoria não significa rejeitar todas as oportunidades.
Significa olhar além do ganho imediato e observar onde cada decisão pode nos levar. A verdadeira prosperidade não é apenas possuir algo bom, é possuir sem ser possuído, é crescer sem perder a identidade, é conquistar sem abandonar os princípios. Existe uma diferença entre descansar e se acomodar. O descanso renova nossas forças para continuar. A acomodação nos convence de que não precisamos mais avançar. Muitas vezes nós não paramos porque fracassamos, paramos porque conseguimos alguma coisa. Conquistamos um pouco de estabilidade, recebemos algum reconhecimento, melhoramos nossa condição financeira ou alcançamos um nível de conforto, então começamos a pensar que já é suficiente. Não existe nada de errado em celebrar conquistas. O problema começa quando uma conquista parcial passa a ser tratada como destino final. Talvez a vida já tenha nos mostrado que somos capazes de ir além, mas o medo de perder o que conquistamos nos impede de continuar. Queremos liberdade, mas temos medo de deixar o conhecido. Queremos prosperidade, mas continuamos com a nossa mentalidade presa às mesmas ideias. Queremos viver nossos dons, mas escolhemos somente aquilo que não apresenta risco. Assim chamamos de prudência aquilo que muitas vezes é medo. Chamamos de paz aquilo que é acomodação e chamamos de segurança aquilo que pode estar limitando o nosso futuro. Moisés não ordenou, ou seja, não condenou aquelas tribos por terem muitos rebanhos ou por desejarem uma terra produtiva. O problema não era a riqueza. O problema seria desfrutar da própria prosperidade enquanto os outros enfrentavam sozinhos as batalhas que pertenciam a todos. Aqui está uma lição importante. A prosperidade não deve nos afastar da responsabilidade. Ela deve ampliar nossa capacidade de contribuir. Quanto mais crescemos, mais podemos ajudar. Quanto mais aprendemos, mais podemos ensinar. Quanto mais recursos recebemos, mais possibilidade temos de construir, servir, criar oportunidades e deixar um legado. Riqueza com sabedoria não significa acumular por medo, significa administrar com consciência. Sucesso verdadeiro não é chegar a um lugar confortável e esquecer quem caminhou conosco. É prosperar sem perder a gratidão, a humanidade e o compromisso. As tribos de Ruben e Gade entenderam isso. Elas prometeram construir lugares seguros para suas famílias e depois atravessar o rio para lutar ao lado de seus irmãos. Elas poderiam permanecer com a terra desejada, mas não poderiam abandonar a missão coletiva. Antes de descansarem em sua conquista, precisavam cumprir sua palavra. Podemos enxergar esse princípio na história de Jan Koum, um dos criadores do WhatsApp. Ele nasceu na Ucrânia e mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos com sua mãe. A família viveu dificuldades financeiras e por um período dependeu de ajuda para alimentação e mesmo enfrentando limitações, ele estudou programação e desenvolveu suas habilidades. Depois de trabalhar anos no Yahoo, poderia ter permanecido em uma posição estável. Porém, ele decidiu sair e buscar algo novo. O WhatsApp começou de maneira simples e não teve sucesso imediato, mas ele continuou aperfeiçoando a ideia até construir uma ferramenta usada por pessoas em todo o mundo. A lição não é que todos nós precisamos criar uma empresa de tecnologia. A lição é que nossas
Nossas condições iniciais não precisam determinar o nosso destino. Podemos reconhecer os recursos que temos, desenvolver nossas capacidades e não permitir que o conforto temporário interrompa nossa evolução. Muitas vezes o próximo nível da vida começa quando paramos de usar nossas limitações como desculpa e começamos a usar nossos talentos como ferramentas. Em Números 32, Moisés deixou uma orientação muito clara. Aquelas tribos deveriam cumprir o que haviam prometido. Essa parte do capítulo fala diretamente sobre caráter. Não existe prosperidade verdadeira sem confiança. Não existe liberdade sem responsabilidade. Não existe sucesso duradouro quando nossas palavras não possuem valor. Quando prometemos algo, precisamos fazer o possível para cumprir. Quando assumimos um compromisso com nossa família, com um projeto, com nossa saúde ou com o nosso desenvolvimento, precisamos agir. Muitas pessoas não estão presas por falta de capacidade. Estão presas porque começam muitas coisas e não terminam nenhuma. A cada promessa quebrada para nós mesmos, nossa confiança interior diminui. Dizemos que vamos mudar, mas adiamos. Dizemos que vamos cuidar da saúde, mas não começamos. Dizemos que vamos desenvolver um talento, mas esperamos o momento perfeito. A liberdade começa quando nossa palavra e nossa atitude voltam a caminhar juntas. Quando cumprimos pequenos compromissos, fortalecemos nossa identidade e recuperamos a confiança em nós mesmos. Depois dessa mensagem, podemos fazer 3 perguntas sinceras. A primeira, em qual área da nossa vida estamos nos acomodando apenas porque a situação atual parece boa o bastante? Talvez seja na carreira, nas finanças, na saúde, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. E a segunda é qual escolha parece vantagem agora, mas pode nos afastar do nosso propósito no futuro. Não precisamos agir com medo, precisamos observar com consciência. E a terceira pergunta é qual compromisso assumimos, mas ainda não cumprimos? Pode ser um curso que precisamos terminar, talvez uma conversa que precisamos ter, uma dívida que precisamos organizar, um projeto que precisamos iniciar ou um hábito que precisamos abandonar. Vamos escolher hoje uma ação concreta. Não 10 ações, apenas uma. Uma atitude simples, mas verdadeira, que prove que não estamos mais parados. Um caminho muda quando nossa decisão deixa de ser apenas uma intenção e se transforma em movimento. Números 32 nos mostra que aquilo que parece bom precisa também estar alinhado com o nosso propósito, com os nossos princípios e nossa responsabilidade. Não fomos criados apenas para encontrar um lugar confortável e passar o restante da vida protegendo aquilo que conquistamos. Todos nós recebemos dons, talentos, inteligência, força e capacidade para construir, crescer, contribuir e viver com sentido. Podemos prosperar, podemos conquistar riqueza, podemos viver com liberdade, saúde, paz e alegria, mas não precisamos abandonar nossa essência para conseguir isso. Quando a gente não troca propósito por comodidade, não devemos parar perto da promessa. Que nenhuma escolha aparentemente boa nos impeça de viver uma vida verdadeiramente completa. Se essa mensagem despertou algo em você, compartilhe esse vídeo e escreva nos comentários. Eu não vou me acomodar. Inscreva-se no canal e vamos juntos nessa jornada de transformação em busca da liberdade e prosperidade com propósito.
porque o próximo passo da nossa vida pode começar com uma decisão tomada hoje. Te espero no próximo vídeo.